Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães, gravando mais um vídeo para o canal. Hoje para tratar da nova emenda constitucional, a 108 de 2020. Então aí na pandemia já tem 3 emendas, a 106, 107 e 108, mas em termos de AFO a gente não precisa se preocupar tanto com elas, né, já que as importantes são as emendas 86, que trouxe o orçamento impositivo para as emendas individuais, a emenda 100, 102 e a 105, né? Mas como a gente fica muito agoniado com esse tipo de coisa, né? Quando sai uma emenda constitucional, fica aquele alvoroço, o material está atualizado, né? Não serve para nada essas emendas, só para encher o saco, tá? Então, isso aí é só para você aliviar a tensão e enxergar que não tem absolutamente nenhuma relevância nessa emenda aqui, em termos de AFO, tá? Não estou dizendo que a emenda não seja importante, mas em termos de prova de concurso, de orçamento público, praticamente você não vai ter que se preocupar com essa emenda constitucional, tá? Mas enfim, por desencargo de consciência, vamos só dar uma olhadinha aí naquilo que tem de importante, né? E talvez, pode ser que um dia caia alguma coisa, acho muito difícil. Mas vamos lá, só para a gente ver o que tem de novidade nessa emenda 108 de 2020, publicada aí no Diário Oficial do dia 26 de agosto agora. Bom, essa emenda ela altera, né, algumas disposições, evidentemente, na Constituição e no ADCT, e eu vou trazer aqui aquilo que tem importância para a nossa disciplina, para a administração financeira e orçamentária. Tá? Então, a emenda 108 de 2020, evidentemente, alterou a Constituição, estabelecendo aí critérios de distribuição de da cota municipal do Imposto sobre Operação Relativa à Circulação, Mercadoria e Prestação de Serviço, né, e Transporte, o ICMS, né, então tem critérios novos de distribuição da parte que cabe ao município do ICMS, não tem relevância para a AFO nesse pedaço aí. Também tem um pedacinho aí, esse sim, para a AFO é importante, para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados, né, para fins de transparência. Ela trata também do planejamento da ordem social, nada para a AFO, e dispõe sobre o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação no Brasil, além de alterar o ADCT na parte do novo regime fiscal. Tá? Mas, enfim, vocês vão ver que, em termos práticos mesmo, de cobrança disso aí em prova, basicamente não tem muito o que ser feito. A primeira alteração importante para a gente está no artigo 163-A, lembrando que a parte mais importante, né, de AFO na Constituição está no 163 até o 169, então esse 163A está inserido nesse pedaço da Constituição, e aí ele determina, estabelece que todos os entes da Federação, União, Estados, DF e municípios vão disponibilizar informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme a periodicidade, formato e um sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Sinceramente, a única coisa aí que eu enxergo para cobrança em uma prova é esse pedaço aí do órgão central de contabilidade da União, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, é a STN, conforme a Lei 10.180 de 2001, né, que trouxe os 4 sistemas lá no governo federal. Um deles é o de contabilidade federal e tem como órgão central exatamente aí a STN. Né? Então ele pode dizer, né, falar que essas informações e dados orçamentários, isso cabe ao órgão central de controle interno da União. Né? Então seria uma questão possível na prova, já que ele fala de, né, disponibilização de informações, desses dados contábeis e orçamentários, divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público, então a pessoa pode olhar para isso e falar, olha, acho que isso aí tem mais a ver com controle do que com a contabilidade. Então, poderia jogar ali a CGU, que é o órgão central de controle interno da União. Né? Então, é só entender que todos os entes da federação precisam disponibilizar informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais. Tá? Então, esses dados serão disponibilizados, divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. O que ele está dizendo aqui é que a periodicidade, o formato e o sistema para, né, fornecer essas informações são estabelecidos pela STN. Tá? Então, é isso aí que a gente pode enxergar em termos de uma prova. A segunda alteração relevante para a AFO está no artigo 212 da Constituição, né? Então existe esse artigo já na Constituição, isso aí não foi alterado, determina a aplicação, né, mínima, né, são os mínimos constitucionais com a área de educação, com a área de ensino,
Então ele determina aí que a União vai aplicar anualmente nunca menos de 18%, Estados, DF e municípios nunca menos do que 25%, né, pelo menos 25%, da receita resultante de impostos, inclusive as transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, só para a gente entender, isso aqui não é uma novidade, já existia na Constituição, tá? Não foi alterado. O que eles alteraram agora foram alguns parágrafos desse artigo 212. Essa regra aí já estava na Constituição, dos mínimos constitucionais. Eles pegam as receitas de impostos, lembre-se de que pode vincular receita de imposto às áreas de saúde e também de ensino, exceção ao princípio da não vinculação, lá do artigo 67, inciso 4, né, inciso 4 da Constituição. Então, pode vincular imposto, embora a regra geral seja a não vinculação, os impostos só podem ser vinculados à área de ensino, ok? O que ele está dizendo? Que os entes da federação têm mínimos, né, valores mínimos a serem aplicados nessa área de ensino. Como é que eu vou fazer essa conta? Pega o valor dos impostos que esses entes da federação, né, possuem, arrecadam. Então, a União vai ter lá o imposto de renda, IPI, os estados, né, o IPVA, o ICMS, o ITCMD, os municípios, né, vai ter o ITBI, o IPTU, enfim, né, os impostos que são municipais e o DF tem todos. Mas, enfim, o que eles estão dizendo? Que essas receitas de impostos, e no caso dos estados, DF e municípios, inclusive as transferências, por exemplo, transferência do Fundo de Participação de Estado, Fundo de Participação de Município, que são recursos transferidos e são calculados com base no percentual de impostos, né, no caso, imposto de renda e o IPI, eles estão dizendo que na União, esse bolo, né, de impostos arrecadados, né, mas, é claro que a União não recebe transferência, mas na União o mínimo é 18%, estados, DF e municípios, o mínimo é 25% desse bolo que precisa ser aplicado na área de ensino, né? Repetindo, não tem nenhuma novidade trazida aí pela emenda constitucional 108. A novidade vem agora. Eles incluíram, né, nesse artigo 212, os parágrafos 7º, 8º e 9º. O 8º eu não vou falar dele, acho que ele não tem relevância para fins de concurso, para AFO, mas o 7º está dizendo que é vedado o uso dos recursos do caput e dos parágrafos 5º e 6º do artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. E depois no 9º diz ali que a lei, seja lá qual for, vai dispor, né, vão fazer uma lei, para dispor sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas de educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Tá? O importante aqui é o seguinte, pessoal, ele está dizendo que aqueles recursos, né, aplicados na área de ensino, do mínimo constitucional, aquele bolo do imposto e transferência, mais o que tem do parágrafo 5º, que estabelece que a educação básica pública tem como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei, né? O Brasil já tem pouco imposto, pouca contribuição, então, claro, isso aí já existia, já tem essa contribuição social, o salário educação, sobre o salário educação, e o parágrafo 6º diz que as cotas estaduais e municipais de arrecadação dessa contribuição social do salário educação são distribuídas de forma proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino, né? Dizendo o seguinte, olha, quanto mais gente, quanto mais criança, aluno, né, for matriculado na educação básica, maior a cota que aquele ente da federação vai receber, tá? E tem que ser na rede pública. Isso aí também já existia. A novidade é dizer o seguinte, pessoal, que é proibido usar o recurso que recebe, que arrecada por esse salário educação, por essa contribuição social, pelo recurso lá, né, do mínimo constitucional, não pode usar esse recurso para pagar aposentadoria nem pensão. Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu preciso, né, garantir um ensino de qualidade, então eu preciso, de alguma forma, fazer com que o recurso seja usado no pagamento do quê? Do servidor, do professor que está na ativa, né, usar o recurso efetivamente na área da educação, com investimento, né, e com o pagamento de alguma despesa de custeio. Mas o que ele está dizendo é que eu não posso usar esse recurso para pensão nem aposentadoria. Tá? É isso que ele está vedando, então talvez isso aí possa aparecer em alguma prova um dia. Acho difícil, né, numa prova tradicional de AFO, cobrar isso aí, mas é só para saber que está na emenda. Acho mais provável isso aí
aparecer em uma prova, né, na área de educação, por exemplo, que tenha no edital alguma coisa dos fundos, né, do Fundeb. Outra alteração importante foi a seguinte: esse artigo 212-A determina que os estados, DF e municípios vão destinar parte dos recursos a que se refere o artigo 212, aquele mínimo constitucional com a educação, né, com o ensino, 18% e 25%, a manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna dos seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições, né? Quem lê isso aí até pensa que o profissional de educação é muito valorizado no Brasil, né? Mas, enfim, deixa isso para lá. Estados, DF, municípios, a União não está nesse dispositivo, né? Eles estão dizendo aí que parte desses recursos, lá do mínimo constitucional, precisam ser aplicados na educação básica. E aí, nesse dispositivo, eles tratam do seguinte: a distribuição desses recursos e responsabilidades desses entes da federação, DF, estados e municípios, isso tudo é assegurado mediante a instituição do Fundeb. Já existia o Fundeb, tá, gente? Eles não estão mudando isso. Já existia o Fundeb. O que é Fundeb? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É um fundo de natureza contábil. Um fundo, né? O que é fundo, pessoal? Ele cria aqui um mecanismo de fazer uma reserva de recursos para aplicação em uma determinada área, nesse caso, na área do ensino. Então, ele pega uma série de receitas, isso já é definido na Constituição, não vou ficar entrando nesse detalhe aqui, mas o fundo, ele é instituído aqui na própria Constituição, pega uma parcela de recursos, 20%, sei lá, de um monte de coisa, FPE, FPM, né, ICMS, enfim, pega uma parcela desses recursos, 20%, e diz o seguinte: olha, está criado um fundo, com essa receita, ela forma esse fundo, e eu sou obrigado a gastar isso aqui na área de educação básica. Tá? Então, o fundo é isso, é você vincular uma parcela de algum recurso para uma determinada finalidade. Tá? Não tem nenhuma novidade nisso aí. O que ele mudou, né, a composição do fundo, né, o que ele vai fazer agora é trazer regras para a composição e para a distribuição dos recursos desse fundo, além da complementação da União. Eu não vou trazer essas regras aqui, não é objeto do estudo de AFO, essa aplicação desses recursos, é só para você saber que isso existe. O fundo ele é composto, só por curiosidade, por 20% da arrecadação de ITCMD, né, causa-mortes e doação, ICMS, IPVA, a cota parte municipal do ITR, Imposto Territorial Rural, né, transferências do Fundo de Participação de Estado e Município, além da parte do IPI exportação, desonerações de exportações e qualquer dívida ativa e multa incidente sobre essas receitas aí, também vão formar esse bolo, que é o Fundeb. Tá? Aí a Constituição traz algumas regras para para a formação do fundo, como é que vai ser a gestão, enfim, é isso que está sendo alterado nessa emenda constitucional 108, tá? Repetindo, não é objeto do nosso curso ficar tratando de regras específicas do Fundeb, ok? Bom, a última alteração relevante para a AFO dessa emenda constitucional 108 diz respeito à inclusão de um dispositivo no novo regime fiscal, que é o ADCT da Constituição, o ato das disposições constitucionais transitórias, que vai ali do artigo 106 ao 114, né, o novo regime fiscal, só para quem não lembra, quem nunca estudou isso. A emenda constitucional 95 de 2016 instituiu o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social só para a União, tá? Estados, DF, municípios não tem isso aí, a menos que coloquem dispositivos em suas leis orgânicas ou constituições estaduais, tá? Mas é só para a União esse do ADCT, que vai vigorar por 20 exercícios financeiros, né? Isso aí está funcionando, funcionando não, né? Está valendo desde 2016, né? 2017, na verdade. O objetivo desse novo regime fiscal foi estabelecer limites ao crescimento das despesas públicas, principalmente as despesas primárias, de forma a conter os sucessivos e crescentes déficits primários do setor público. Tá? Então, a despesa primária total, a regra geral, é ela não poder ter crescimento real a partir de 2017, ok? Isso aí já existe, essa regra é estudada nos nossos cursos de AFO. O que está acontecendo agora na emenda 108 é o seguinte: desde a época do ADCT, lá do novo regime fiscal, isso aí já existia, tem um dispositivo, né, lá no artigo 107,
que trata de exceções, ou seja, despesas que não entram na base de cálculo na apuração desses limites do novo teto, do novo regime fiscal, tá? Então isso aí já existia, falava lá, ó, não são incluídas na base de cálculo. Transferências constitucionais previstas na Constituição, né, muito bom que a transferência constitucional é prevista na Constituição, complementações ao Fundeb, créditos extraordinários, né, obviamente para atender despesa imprevisível e urgente, despesa não recorrente da Justiça Eleitoral quando vai realizar a eleição, e quando você aumenta o capital de empresa estatal não dependente, nada disso conta para o novo regime fiscal. Tá? É importante aqui observar, a gente já faz isso no curso de AFO, mas é só para chamar a atenção, numa época de pandemia, né, que a abertura excessiva de créditos extraordinários, tudo isso não conta para a apuração do teto constitucional, tá, desse novo regime fiscal, mesmo que seja uma despesa primária. O importante aqui é o seguinte, pessoal, a emenda 108 trouxe, né, a modificação desse pedacinho aqui, já existia essa exceção de não incluir na base de cálculo essas transferências constitucionais, algumas delas, nem as complementações ao Fundeb. O que ele fez foi o seguinte, não se inclui na base de cálculo, isso aqui já existia, esse novo inciso 1, a redação trazida pela emenda 108, está dizendo o seguinte, que não se inclui na base de cálculo transferências constitucionais estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 20, né, aquela parte lá da compensação financeira. Aí vem aqui um monte de coisa e aí está aqui o que interessa para a gente. Tá? O parágrafo 6º do artigo 212, né, aquelas transferências que a gente viu ali, as despesas referentes, né, aqui ao da cota lá, né, do salário contribuição, sei lá como é que é salário educação, e também a parte do artigo 212-A. Na verdade, ele só está ajeitando o ADCT para dizer o seguinte, olha, essas novidades que eu trouxe, elas também não entram na base de cálculo para fins de apuração do teto constitucional, tá? Do novo regime fiscal. Isso aí provavelmente não vai aparecer numa prova, é só para saber que essa regra existe, ok? Bom, pessoal, era isso de importante que eu queria trazer para vocês. Gostou do vídeo? Deixa o seu like ali, se inscreve no canal, ativa as notificações. Teve dúvida, tem alguma sugestão, deixa aí no comentário, na descrição do vídeo, né, abaixo da descrição. E se por acaso você gosta do meu trabalho, conheça aí os meus cursos, né, onde eu dou aula, fique sabendo aí os materiais que eu tenho à disposição. E fique à vontade para entrar no meu site, para olhar, né, para me seguir na rede social, Facebook e todas essas coisas. Bom, eu também vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, tá? O material, né, tá aí embaixo na descrição do vídeo, você vai ter acesso aquele arquivinho de AFO na Constituição, que eu já atualizei. Eu só queria deixar aqui, né, quem tiver interesse, aí está aqui no site, né, quem quiser vai lá no site marcelguimarães.com.br e lá no meu site você já pode acessar, né, normalmente você já consegue o acesso a essa parte aí do conteúdo, né, entre outros materiais, tem dica, tem planilha de estudo, tem uma série de materiais importantes que eu já deixo disponível para vocês, inclusive, né, o arquivo de AFO na Constituição, que você também pode acessar, né, caso tenha interesse nesse dispositivo. Deixa eu achar aqui, eu acho que eu tenho, está aqui, ó. Se você quiser, clica no QR Code aí do lado, que você baixa já o arquivo, né, de AFO na Constituição, mas caso contrário, você pode pegar aí na descrição do vídeo, o link já vai estar disponível para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, espero que o material tenha sido útil, não se preocupem com essa emenda constitucional, ela não deverá aparecer tanto em provas de concurso, é só para você saber da existência desse conteúdo, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.